E aí, meus caros, cansados de ficar à toa? Tá na hora de fazer dever de física. Finalmente, eu sei que vocês estavam muito ansiosos para esse momento. Inclusive, gravei um vídeo especial para isso. Foda-se, vamos lá. A matéria que vocês vão fazer na primeira semana é movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, que vocês provavelmente já estudaram, mas vão estudar de novo agora. E, além do MRU, a gente vai ver movimento progressivo regressivo, função horária e gráfico. Tudo é fácil. Então vamos lá. Primeiramente, o que é um movimento? Coisa mais fácil do mundo. O movimento é quando você sai de um ponto e vai para outro. Você muda de posição. Você é um objeto, qualquer coisa. E um movimento retilíneo uniforme. O que seriam esses dois termos aqui, retilíneo e uniforme? Primeiramente, retilíneo tem a ver com reta, né? Lógico, o movimento retilíneo é um movimento em linha reta. Ele vai em uma direção apenas. É um movimento unidimensional, só tem uma dimensão. E uniforme quer dizer que ele é sempre a mesma coisa, algo que é uniforme nunca muda. E nesse caso, qual que é a grandeza que a gente atribui ao movimento que ela vai ser uniforme? Exatamente, velocidade. A velocidade uniforme é a velocidade que não muda nunca, ela continua a mesma para sempre. O que não acontece na vida real, mas serve para a gente calcular de forma geral como funcionam os movimentos. E beleza, vamos lá. Movimento progressivo e regressivo. Tanana, vocês vão ler aqui, vamos lá. Agora olha esse desenho. Imagina você, meu caro, passeando de carro. E você está fazendo uma viagem, que é uma viagem normal a todo mundo que mora em Conselheiro Lafayette. Você está saindo de Conselheiro Lafayette e indo para Guarapari, vai visitar a praia pela primeira vez na sua vida. E olha só, essa trajetória de Conselheiro Lafayette até Guarapari, você pode definir a trajetória em qualquer sentido que você quiser. Tanto daqui para cá até daqui para cá. Beleza? Só que a partir do momento que você define o sentido da trajetória, o que a questão já traz definido para você, você vai analisar o movimento de todos os objetos que estão fazendo essa trajetória. E aí alguns desses objetos vão ter um movimento progressivo e alguns regressivos. Como assim? Imagina você que nesse primeiro caso, você está indo bonitinho, tananã. A cada momento que passa, cada segundo, você vai estar mais perto do seu destino final, Guarapari, e mais longe do seu ponto inicial aqui, Conselheiro Lafayette. Isso quer dizer que o seu movimento é positivo, ele é progressivo, ele vai do começo da trajetória em sentido ao final. Mas ao mesmo tempo que você está nessa estrada aqui dirigindo tranquilo indo para lá, tem uma pessoa que também está vindo de carro de volta de Guarapari para o Conselho Lafayette, já queimou, já gastou dinheiro e está voltando. Essa pessoa, a cada momento que passa, ela está mais longe do destino final que a gente definiu nessa trajetória e mais perto do ponto inicial. Isso quer dizer que o movimento dela é regressivo, o cara está voltando, a velocidade dele é negativa. Então, sempre que a gente vê uma velocidade, ela vai ter um sinal na frente, ou mais ou menos, né? Positivo ou negativo. Isso não quer dizer nada além de que o cara está indo para frente ou para trás, para um lado ou para o outro. Só isso. Isso relativo, claro, à trajetória que você definiu. Pode ser tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Beleza, agora a parte mais chique de fazer conta. Não, mais chique é de fazer gráfico. A segunda mais chique de fazer conta.
Função horária da posição é o apelido que essa formulinha aqui tem, que essa equação tem. Ela é uma função que ela vai descrever qualquer movimento com velocidade constante. Então, olha só, quais são os elementos dessa equação? O S, ele sempre vai significar posição. Então, o primeiro Szinho aqui é posição final. O S0 é o que a gente chama de posição inicial. É da onde o cara saiu e para onde ele vai. Mas, aí a gente tem o Vzinho de velocidade, lógico, e aí a gente lembra, se for movimento progressivo, vai ser positivo aqui. Mas se for um movimento regressivo, aí você vai ter que trocar esse mais por um menos. E essa velocidade ela vem acompanhada de um tzinho, que é o intervalo de tempo. É o quanto tempo você gastou para fazer a trajetória, né, para cumprir o seu percurso. E aqui, ó, gráfico de posição x tempo. O que é esse posição vezes tempo? Não é vezes, a gente lê assim, olha. Gráfico de posição em relação ao tempo no movimento retilíneo uniforme. Olha só, vamos ver esse gráficozinho aqui, que bonito. Você deu a setinha para cima, outra para o lado. Cada uma dessas setas aqui é um eixo vertical, o eixo horizontal. Nesse gráfico, o eixo vertical ele está representando a posição. Então, quanto mais você vai subindo aqui no sentido vertical, quer dizer que você está mudando a sua posição, aumentando ela. E quanto mais você vai para a direita aqui, você está acompanhando a passagem do tempo. Quanto mais para lá, mais tempo passou. Esse ponto de interseção dos dois eixos é sempre o ponto zero, tanto do vertical quanto horizontal. Nesse primeiro caso, o movimento é progressivo, porque a reta está subindo. A cada momento que passa, a sua posição está aumentando. Você está se distanciando do ponto inicial aqui, o zero, e chegando mais perto do seu ponto final, que está lá para frente. E se o movimento for regressivo ou retrógrado, a velocidade é negativa. Lógico que o gráfico vai ser para baixo, porque a cada momento que passa, você está diminuindo, está voltando aqui, ó, e ficando mais perto do seu ponto inicial, até que chega o momento que você até chega no seu ponto inicial e você continua seguindo no mesmo sentido. Tranquilo. A inclinação do gráfico de posição em relação ao tempo representa a velocidade. Isso aqui é uma coisa que vocês não vão aprofundar agora, mas o quão inclinada essa reta for vai representar a velocidade. Se ela for muito inclinada para cá, quer dizer que a velocidade é muito alta. Se ela for menos inclinadinha, sim, mais deitada, quer dizer que a velocidade é mais baixa. Claro que você sempre tem que analisar também os dados que vai dar no próprio gráfico. Inclusive, olha só, ao lado dessa letrinha aqui que vai te falar o que cada eixo significa, vai ter sempre um parênteses, ou vai falar no enunciado também. E esse parêntese ele vai te falar qual que é a unidade, qual que é a grandeza que está sendo exposta no gráfico. Então, quando você lê esse número aqui, 100, o que ele significa? Primeiro, ele está no eixo vertical, que é o eixo da posição. Então, ele significa alguma coisa relacionada à posição. E, entre parênteses, quilômetros, ou seja, aqui, quando você está nesse ponto, você está no ponto 100 km. Nesse exemplo aqui, o objeto, o corpo, ele começou seu movimento já no ponto 100. Ele não começou no ponto zero. É a mesma coisa que eu falasse, por exemplo, aqui nessa viagem. Lafayette está no quilômetro 300 da BR não sei o que, e Guarapari está no quilômetro 500. Você não começa no ponto zero, você começa no ponto 300 e vai até o ponto 500. E aí, na hora de mudar na equação,
Você joga o ponto final 500, o ponto inicial 300, tranquilo. E na hora de fazer o gráfico, ele não começa no 0, ele vai começar no 300. Muito fácil. E aqui você tem todo o movimento descrito com o passar do tempo. O tempo ele é dado em horas, beleza? E só para finalizar essa parte do gráfico, quando você faz um gráfico que não é de posição em relação ao tempo, mas de velocidade em relação ao tempo, a reta vai ser sempre horizontal, porque a velocidade é a mesma. Ela não muda com o passar do tempo. Então vai continuar sempre dessa forma. Por fim, vocês vão precisar saber analisar tanto o gráfico quanto fazer a conta, porque eles são complementares. Então vai ter exercício que te pede para interpretar o gráfico e fazer a conta, ou pegar a equação pronta, fazer uma conta e desenhar o gráfico. Tudo é fácil, tudo é muito fácil. Vamos ver esse exemplo aqui. Você tem um cara que saiu do quilômetro 100, foi até o quilômetro 500. Ele começou naturalmente no tempo 0 e demorou 4 horas para completar esse trajeto. Vão ter exemplos, lógico, que você não vai começar no tempo 0. Por exemplo, aqui eu poderia dizer, você saiu de Conselho Lafayette às 3 horas da manhã e chegou lá às 10 horas. Então você vai ter que fazer um intervalo de tempo, você não vai substituir aqui nem 10 nem 3, você vai colocar, vai pensar assim, porra, eu saí 3, cheguei 10, quantas horas eu gastei? Entendeu? Aí você coloca ali, você faz a subtração do tempo final menos inicial. E voltando aqui no exemplo, você sai do quilômetro 100, vai até o 500 e demora 4 horas para isso. Você joga na fórmula de velocidade, que é velocidade igual a variação de posição sobre variação de tempo. E você vai ter que, sempre que você olhar a variação final menos inicial, então, de posição 500 km menos 100 km, e o tempo 4 horas menos 0 horas. 500 menos 100, 400, 4 menos 0, 4. 400 dividido por 4, 100. A unidade é só buscar aqui de novo quilômetros por hora. A velocidade é 100 km por hora nesse movimento. E se te pedir para montar a função desse movimento, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela fórmula, só sorvete, e vai substituir o que? A posição inicial e a velocidade só. Por quê? A partir do momento que você monta essa equação aqui, você consegue descobrir para sempre qual que vai ser a posição desse objeto. Então, se der na sua cabeça, nossa, eu quero saber daqui 1 milhão de anos aonde que esse cara vai estar. Aí você vai jogar o tempo aqui e você descobre a posição que ele vai estar. Tranquilo, a matéria é essa. Os deveres estão aí. Abraço.